A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso básico em teologia, AD Missão para o Mundo. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou bacharel em teologia com pós-graduação em Novo Testamento e já sou professora de Bíblia há mais de 20 anos. Estamos aqui para oferecer esta aula. Não é muito longa, ela é curtinha, para os nossos alunos que estudam à distância no nosso curso básico. Você que está assistindo aí pelo YouTube, aproveita, assiste a aula, tira suas dúvidas, comenta aí o que você achou, o que você concorda, o que você discorda. Se você tem alguma curiosidade, eu tenho um segundo canal que se chama Curiosidades Bíblicas Crescendo com a Bíblia. Lá você também pode ver a nossa playlist, muitas dúvidas e muitas curiosidades que eu trago, né? Muitas respostas de dúvidas e curiosidades que eu trago sobre a palavra de Deus. Se você é daquele que gosta de ficar lendo a Bíblia, procurando descobrir os seus segredos, aproveita e vai lá no meu segundo canal, Crescendo com a Bíblia. Estamos aqui no nosso canal da AD Missão para o Mundo, onde também postamos os nossos cultos, as lives, e eu quero te convidar a fazer uma visita se você mora aqui na nossa cidade. Para continuar, se você está assistindo pela primeira vez e gostar, dá um like. Se você é meu aluno e gostou da aula, dá o like. Se você ainda não é meu aluno, mas gostou do conteúdo que foi apresentado aqui, se inscreve e procura se informar, que eu vou colocar aí na descrição, sobre o nosso curso básico à distância. E você que é meu aluno e ainda não se inscreveu, olha, é melhor você se inscrever logo. Que Deus abençoe você e vamos para a aula. Aproveitando, e trago aqui, apresento para vocês a nossa nova apostila. Eu sei que está aí de trás para frente, né? Não tem problema, mas está aqui a nossa nova apostila do mês de janeiro e fevereiro. E o tema da nossa nova apostila é Os Evangelhos, Atos e Epístolas Paulinas. Nós já fizemos algumas aulas de introdução antes mesmo da apostila ficar pronta, mas já vou adiantar para vocês que ela ficou linda. Todo o nosso contexto histórico está aqui, que nós já passamos na outra aula, o período interbíblico que nós também já explicamos, falamos sobre os macabeus, falamos sobre Roma, falamos sobre os gregos, falamos sobre algumas entidades que surgiram no período interbíblico, como o Sinédrio, como as facções, né? Os partidos, as seitas, podemos falar assim, que saíram do judaísmo, como os saduceus, os fariseus, tem também os zelotes, os essênios, tudo isso está aqui na nossa apostila. Hoje nós vamos falar sobre o que significa a palavra evangelho e também falamos na aula passada sobre as contribuições dos povos judeus, gregos e romanos. E estamos hoje, você que já recebeu a apostila, quem ainda não recebeu, aguarde que vai chegar. Estamos na página 8 da nossa apostila, onde nós vamos explicar a etimologia da palavra evangelho. Hoje também nós vamos falar sobre o calendário cristão. E é muito legal, porque do calendário cristão que nós nos utilizamos hoje aqui no Ocidente, mesmo sendo protestante, o calendário cristão utilizado aqui no Ocidente por todos os povos é o calendário cristão católico, isso mesmo, o romano, da Igreja Católica Romana. E a gente vai explicar um pouquinho sobre ele, tudo de forma muito breve, nada aprofundado, mas uma coisa legal que eu vou trazer para vocês hoje é que eu vou trazer a cronologia do nascimento de Jesus, é isso mesmo. Nem todo mundo consegue perceber essa linha do tempo do nascimento de Jesus. A gente costuma assistir nos filmes, a gente costuma pegar um pouco ali de Mateus, um pouco de Lucas e às vezes se atrapalha, fala assim, tá faltando alguma parte aqui, algo aqui ficou uma lacuna. Mas nessa cronologia eu peguei todos os pontos que estão em Mateus, os pontos que estão em Lucas e nós ali somamos para mostrar desde o anúncio do nascimento de Jesus até o momento em que ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado.
Então, prepara aí sua caneta, prepara seu caderno para que você possa fazer as anotações necessárias. Algumas coisas nós vamos ler, outras não, para que o estudo, para que a aula não fique tão longa. Mas você está com a apostila em mãos, você tem a sua Bíblia em mãos e, por favor, use a sua curiosidade para pesquisar, para buscar mais o aprofundamento daquilo que nós estamos passando ainda de forma básica. Mas você, teólogo, é um pesquisador. Seja curioso e estude mais. Vamos começar? Seguindo aqui a parte da apostila, a etimologia da palavra evangelho vem do grego, como tudo, praticamente tudo do Novo Testamento vem da língua grega. Nós já estudamos isso na aula passada. Nós temos uma partícula, né? O grego sempre, na maioria das vezes, é dividido em duas palavras. O eu, que seria boa, e angelion, que seria notícia, mensagem ou novas. Eu vou depois estar colocando aqui no nosso cantinho a forma grega que se escreve, mas você que é meu aluno presencial ou que está com a apostila já pode acompanhar aí. Então a palavra evangelho na sua etimologia grega significa boa mensagem ou boa notícia. Veja que a palavra angelion nos faz lembrar de uma outra palavra que é angelos. E angelos é anjos ou anjo e significa mensageiro. Então, angelion é mensagem. E se você tem uma boa mensagem, esta mensagem é o evangelho. Mas o que é o evangelho de fato? Porque aqui eu trouxe a etimologia da palavra. A princípio, o evangelho se referia à pregação dos discípulos de Jesus. Como assim? Sempre que o evangelho, por exemplo, o evangelho de João está escrevendo o que Jesus pregou. E provavelmente essa mensagem que João escreveu, ele a repetiu, ele a pregou diversas vezes. Por exemplo, o evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Essa era a boa notícia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que boa notícia, hein? Então, essa pregação dos discípulos, essa mensagem que eles levaram após a morte e ressurreição de Jesus, era a boa notícia, o evangelho. Mas, depois que essa mensagem foi registrada, esses escritos, passaram a se chamar evangelhos. Então, primeiro eles pregavam, depois eles registraram a pregação e este registro, esses escritos, ficou conhecido como evangelhos. Agora, interessante é que nós temos 4 evangelhos, não é mesmo? Então, por que 4? Se é a mesma história, por que 4 pessoas teriam que contar uma mesma história? Não ia trazer mais confusão? Vai que uma acrescentasse e a outra diminuísse? Não seria melhor que fosse um único relato? Faz a gente pensar, não é? Me responda aí nos comentários, o que você acha? Você concorda que deveria ser apenas um único relato do Evangelho para ter menos confusão, menos contradição, um dizer uma coisa e o outro dizer outra, algum nome acrescentado, algum nome retirado? O que você acha? Escreva aí nos comentários que eu vou gostar muito de te ler, né? De ler o seu comentário e de te responder se você tiver alguma pergunta para mim. Se existisse apenas um evangelho, é possível que esse fosse alvo de muito mais crítica do que já são os 4. É isso mesmo. Na verdade, sendo um único evangelho, ele poderia ser muito mais criticado, porque não haveria nada para se comparar. Uma história contada apenas por uma única pessoa, fica só a palavra dela. Mas se você tem mais pessoas contando a mesma história, há como se comparar e ter mais certeza se aquele relato é verdadeiro ou não. Dizem até que na linha de investigação da polícia, se procura nas suas investigações as testemunhas que viram o fato ocorrido, se existe muito mais testemunhas. Se existe apenas uma testemunha de um fato, eles duvidam desse fato.
Então, precisaria ter um pouco mais para que eles pudessem cruzar as informações e saber quem está realmente falando a verdade. Deus, em sua sabedoria, providenciou um milagre ainda maior, porque são 4 relatos, cada um a seu modo, escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes e em lugares diferentes, mas eles falam sobre a mesma pessoa e os relatos se completam. E isso é tão bom, é tão interessante. Eu até fiz uma anotação aqui e quero que você anote aí em seu caderno, que está no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Isso mesmo, o evangelista João é o último a escrever dos 4 evangelistas, ele é o último. E aqui no capítulo 12, ele faz o relato da mulher do vaso de alabastro. O relato de João, capítulo 12, é o mais completo. Em Mateus 26, do versículo 6 ao 13, nós temos o mesmo relato, da mesma história, porém falta alguns elementos que lá em João já estão revelados. Por exemplo, em Mateus, não diz quem é a mulher e nem quem é o discípulo. Se você está curioso sobre que relato é esse, eu te peço que você leia a sua Bíblia lá em João 12, do versículo 1 a 11, e leia sobre essa linda história da mulher do vaso de alabastro. Quem já leu sabe do que eu estou falando. E lá em Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao 9, acontece a mesma coisa. O evangelista nem diz quem é a mulher e nem diz quem é o discípulo. É no Evangelho de João que estas 2 perguntas são respondidas. Olha que coisa mais linda! Marcos é o primeiro que escreve o Evangelho. Lucas é bem depois de Marcos. Mateus, bem depois de Marcos. Mas vem João, que ainda é muito mais distante dos dois e completa as 2 histórias. Ele traz a resposta, aquela lacuna que havia ficado na história de Mateus, da mulher do vaso de alabastro, e de Marcos. João vem e completa, ele fecha aquela lacuna, aquele lugar onde havia ficado sem explicação, sem resposta. Quem é esta mulher? Quem é este discípulo? E então nós vemos o relato de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 35. E aqui é o ponto que eu quero que você preste bastante atenção. A mulher do vaso de alabastro de Lucas não é a mesma de João, nem de Mateus e nem de Marcos. Esta daqui é conhecida como a mulher pecadora. E eu já vi muita gente pregar em João 12, em Mateus 26 e em Marcos 14, que são as mesmas mulheres, é a mesma história, mas a pessoa prega fazendo a aplicação lá de Lucas 7, da mulher pecadora. E então, aquela jovem lá de João 12, de Mateus 26 e de Marcos 14, que não é prostituta, acaba se tornando prostituta porque o pregador não prestou atenção, que ele misturou as histórias, que ele se confundiu. Então, por favor, você que é teólogo, estudioso, pregador da palavra de Deus, não confunda as histórias. Os 4 evangelistas são excelentes, é escrito de forma perfeita, se completa os 4 evangelhos, mas você não pode confundir as histórias. São 2 mulheres do vaso de alabastro. Eu até tenho no meu canal de curiosidades bíblicas, Crescendo com a Bíblia, um vídeo que eu fiz só para explicar esta confusão que alguns pregadores fazem, achando que só existe uma mulher do vaso de alabastro, quando na verdade são 2. Eu vou deixar o link aí na descrição para, se você tiver curiosidade de assistir, você ir lá. Se gostar, já aproveita e se inscreve no canal, hein? Muito bem. Continuando, os evangelhos, estes 3 primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. Você sabe o que significa esta palavra?
Responde aí nos comentários o que você acha que significa sinótico. É uma palavra grega que significa ver junto ou ter a mesma visão. Alguns estudiosos classificam o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas como sendo evangelhos sinóticos, que possuem a mesma visão. Agora eu quero que você me responda, comenta aí, que visão seria esta? Por que João não entrou como um evangelho sinótico? Eles apresentam Jesus enfatizando a sua humanidade, enquanto João apresenta Jesus enfatizando a sua divindade. E é interessante que quando os evangelistas eles estão falando sobre os milagres de Jesus, lá em Mateus, Marcos e Lucas, eles falam de forma muito clara que são os milagres de Jesus. Mas quando você chega no Evangelho de João, quando ele começa a descrever os milagres de Jesus, o primeiro é nas bodas de Caná, ele diz assim, ele escreve dessa forma: e assim Jesus começou a apresentar, né? Jesus começa os seus sinais. Ele não diz milagres, ele diz, Jesus começa ali, naquele jantar, né? Naquela festa de casamento, com o milagre da transformação da água em vinho, dizendo assim, ali ele começa os seus sinais. Que sinais são esses? E aí João, depois disso, descreve, né? São 7 sinais, tem no Evangelho de João, 7 milagres, 7 sinais. E ali ele descreve que são sinais que provam que Jesus é Deus. Quando estivermos lá no Evangelho de João, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui a gente encerra a nossa introdução, que foi desde lá o período interbíblico, falando um pouquinho sobre o retorno do povo de Israel lá da Babilônia, como eles se organizaram, como eles tiveram, né, aquele desejo no coração de reconstruir ali o templo, mas tiveram suas batalhas, suas lutas e desistiram, foram cada um cuidar da sua própria vida, mas então Ageu e Zacarias foram levantados por Deus para trabalhar no ânimo do povo. Então vem Neemias, também vem o profeta Malaquias na época de Neemias, e você vê aquele povo se reestruturando novamente, aquela cidade se reestruturando novamente. Nós pegamos de lá até a entrada do período interbíblico com os gregos, com os romanos, e agora, finalmente, chegou o nascimento de Jesus. E nós vimos na aula passada que tudo isso que aconteceu foi uma preparação para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que na plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando se diz plenitude dos tempos, está se referindo exatamente ao tempo completo, a um tempo determinado, o tempo que foi preparado exatamente para esta chegada. Então, eu quero que você comece aí a anotar, escreva no seu caderno a cronologia do nascimento de Jesus. Esta parte não entrou na nossa apostila, é uma parte extra. Eu até poderia ter colocado sim na apostila, mas depois eu achei melhor deixar apenas como uma curiosidade para os alunos. Anotem aí o primeiro ponto, anúncio do nascimento a Maria. Isso está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Eu quero que você leia. É necessário que você leia a sequência para que fique tudo bem encaixadinho na sua mente. O anjo aparece a Maria, como vocês sabem, faz o anúncio dela ter sido a escolhida, a agraciada. Ela aceita essa chamada e naquele exato momento ela já concebe ao Senhor Jesus. O segundo passo, Maria visita Isabel. Está em Lucas, no seu capítulo 1, do versículo 39 ao 56. Este momento é bem interessante, porque Maria, ela acabou de conceber a Jesus, mas não se sabe exatamente quanto tempo depois, porém, ela decide visitar a sua prima Isabel, a qual ela havia ficado sabendo que também estava grávida. O interessante
é que Maria não fica ali na sua casa, junto com seus parentes, seus pais, sua família. Todos nós sabemos que logo que se inicia uma gravidez, começa a se sentir muitos sintomas, muitos enjoos, começam a acontecer algumas mudanças físicas na mulher, onde ela fica diferente, justamente por causa da gravidez. Maria aproveita este momento para se retirar do meio das pessoas que a conheciam, porque como ela ainda não era casada, provavelmente aquilo seria muito, muito estranho e ela, quem sabe, fosse levada a julgamento por adultério. Então Maria se refugia na casa de Isabel e fica por lá por 3 meses até João Batista nascer. E aí vem o nascimento, mas olha só que interessante, perdão, eu pulei um ponto aqui, vem o anúncio a José. Depois dos 3 meses que Maria está lá com Isabel, ela retorna para sua casa. E mesmo ela sendo, eu acredito, é um pensamento meu, como ela era muito jovem, tinha entre 15 e 16 anos, ela poderia ser uma jovem magrinha. E mesmo estando com 3 meses de gravidez, ainda não dava para se perceber muito. Mas José percebeu. E a Bíblia diz, lá no nosso terceiro ponto, que é o anúncio a José, está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, fala que José, percebendo que Maria estava grávida, ele não a denuncia, porque era um homem muito justo. Ele decide deixá-la secretamente. Por quê? Se ele a denunciasse, ela seria apedrejada por adultério, porque ele já tinha um compromisso e o noivado, na cultura judaica, já é como um casamento. Se a mulher tem esse negócio assim, não, porque eu não quero mais você, não funcionava assim não. E essa atitude dele de deixá-la secretamente iria fazer com que ela não fosse condenada ao apedrejamento, mas sim ele. Porque o que iria acontecer? Ele seria envergonhado, né? Ele, na verdade, teria que casar com ela, aí a ideia seria que ele havia abusado dela, e dentro da lei, se um homem fizesse isso com uma mulher, ele teria que casar-se com ela, pagando dote, tudo direitinho. Então, se ele foge secretamente, ela não seria apedrejada, porque ela seria a vítima de um homem que a enganou. Então, José que seria a pessoa que ficaria por feio, ficaria por alguém que fez algo errado. Então, por isso que a intenção dele era deixá-la secretamente e não denunciá-la. Então, acontece aqui o que o texto bíblico traz de Mateus 1, do 18 ao 25, que mostra que o anjo aparece para José e diz que ele não precisa temer em receber Maria como sua esposa. Aí vem o quarto ponto, né? Que é o nascimento de Jesus propriamente dito. Está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, do versículo 1 ao 7. E o interessante é que aqui algumas pessoas ficam meio atrapalhadas porque Maria vai para o recenseamento junto com José. Algumas pessoas já me perguntaram, mas por que ele não deixou Maria lá e foi sozinho, já que ele é que era o descendente de Davi, iria lá fazer, né, sua inscrição, vamos colocar assim, né, no censo que o César havia colocado. É porque, na verdade, os dois eram. Existe até alguns estudiosos, isso tudo são teorias, meus irmãos. Ninguém aqui está afirmando de forma categórica, mas as teorias dos estudiosos dizem que a genealogia de Lucas é diferente da genealogia de Mateus, porque a de Mateus é de José e a de Lucas é de Maria. E aí você vai ver que o nome do pai de José em Mateus é um, e lá em Lucas é outro. Então, essa é uma das teorias mais aceitas devido à peculiaridade que tem no Evangelho de Lucas, aos detalhes da infância, e a gente vai ver isso tudo mais, de forma mais aprofundada quando estivermos estudando o Evangelho de Lucas. Já já nós vamos chegar nele, mas só para você entender que ambos eram descendentes de Davi, é isso mesmo, por isso ambos teriam que ir para se inscrever lá no censo. E os irmãos conhecem a história, quando eles estão lá, não existe estalagem, né? Não tem lugar para eles, e Jesus acaba nascendo ali num lugar onde fica os animais. Ele é colocado numa manjedoura, que é um lugar onde os animais comiam, e Maria tem ele ali junto, numa estrebaria, junto aos animaizinhos.
E aí vem os pastores de Belém, que é o quinto passo. Está em Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao 20. É interessante que os pastores, eles recebem a visita dos anjos, né, um coral angelical, dizendo, anunciando essa boa notícia, novas de alegria para os homens, né, e tudo isso acontece numa noite. Eles estavam ali, vamos dizer assim, pastoreando suas ovelhinhas durante a noite, e é bem interessante que eles obedecem ao que os anjos os indica, né? E eles vão até onde Maria e José estão e adoram a criança. Mas olha que interessante, quando chega nessa parte dos pastores, faz a gente lembrar lá do calendário cristão, né? O calendário cristão tem como data do nascimento de Jesus 25 de dezembro, mas não é possível que tenha sido em dezembro, porque em dezembro, que no calendário judaico é o mês de Quisleu, ou o nono mês, era inverno, era chuvoso, era frio, então não tinha como os pastores estarem à noite pastoreando o seu rebanho assim, ao ar livre. E eu vou deixar para vocês três referências bíblicas para vocês lerem, confirmando que o mês nono, o mês de Quisleu, que é dezembro para o nosso calendário, não seria possível Jesus ter nascido. Anotem aí, Jeremias 36, 22, Zacarias 7, 1 e Esdras 10, 9. Em todos esses textos se refere a esse mês como um mês de frio, um mês de chuvas. Os pastores estavam ao ar livre. Os meses que seriam possíveis para que isso acontecesse, para que os pastores estivessem ao ar livre, seriam abril, junho e outubro, sendo que, segundo alguns estudiosos, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso no calendário cristão, o mês mais vamos assim, mais aprovado pelos estudiosos seria setembro, outubro. Quando nós estivermos estudando sobre o calendário, eu vou explicar melhor para vocês. E aí vem o sexto ponto, que é a circuncisão e a apresentação de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 2, do versículo 21 ao 38. Nesse aqui, José decide ficar morando em Belém. Não é interessante? Porque no ponto anterior, Maria havia tido seu filhinho, né, Jesus, numa estrebaria, porque não havia lugar para eles nas hospedagens. E depois eles recebem a visita dos pastores, mas quando chega o outro dia, meus irmãos, eles não ficaram morando lá na estrebaria. Eu sei que tem gente que às vezes faz assim, tem pessoas que às vezes faz assim uma imaginação muito estranha na sua cabeça de que eles ficaram morando ali. Não, provavelmente no outro dia eles conseguiram encontrar lugar para eles ficarem e provavelmente eles até alugaram uma casa ali em Belém, porque eles vão para Jerusalém, apresentam a criança, ou melhor, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para confirmar com os irmãos, é Lucas 2, que eles fazem a apresentação de Jesus e eles decidem ficar morando em Belém. Isso é bem interessante, essa decisão deles de ficar morando em Belém. Lucas 2, versículo 21, diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. É isso mesmo, este era o ponto que eu queria que você prestasse bastante atenção. O menino é circuncidado e depois apresentado lá em Jerusalém com a oferta segundo a lei, tudo direitinho dentro da lei de Moisés. E aí eles ficam habitando em Belém.
E agora sim, vem o sétimo ponto, onde muita gente também erra, muita gente acaba seguindo o que os filmes mostram e pensa que aquilo que os filmes mostram é o real, né? É o fato, mas o fato é o que está na palavra de Deus. O sétimo ponto vai falar sobre os magos do Oriente. E eu já vou aqui trazendo uma correção da aula passada. Eu até coloquei aqui em cima, né, que são magos, né? São 3 magos, porque na aula passada eu acabei, eu ia corrigir, né? Eu ia falar que existe versões que falam 3 reis magos e versões que trazem 3 magos. E a Bíblia traz, na verdade, a versão mais aceita, é que eram 3 magos. Não diz, né, que são reis, apesar de haver algumas versões, mas eles eram 3 magos. Então, os magos do Oriente está em Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Eles eram certamente de uma casta sacerdotal entre os persas, porque quando fala magos do Oriente, esse Oriente é lá na Pérsia, onde hoje, meus irmãos, a Pérsia dessa época, hoje é o Irã, é onde hoje é o país do Irã. Nessa época era os persas. E também entre os persas e os babilônicos. Eles eram astrônomos e astrólogos. Não se sabe como eles foram notificados sobre o nascimento do rei dos judeus. Talvez por alguma profecia antiga, porque existe, né? Está no livro do profeta Miqueias, no seu capítulo 5, versículo 2, onde se fala sobre "E tu, Belém, Efrata, você é tida como a menor das cidades, mas de ti sairá o rei." Depois você consulta aí direitinho para você ter firmeza no que você fala sobre a profecia, mas para você consultar a referência. Então, estes magos, eles provavelmente tiveram acesso a essa profecia e de alguma forma, de alguma maneira, eles se sentiram motivados a ir visitar este rei e presenteá-lo. Algo que é misterioso, de forma a gente acredita, como cristãos que somos, crentes protestantes que somos, cremos que foi algo do Espírito Santo para que o ensejo da história, para que aquilo que já estava no coração de Deus de acontecer, acontecesse. São coisas que são misteriosas a nós, humanos, não nos é revelado, mas que nós entendemos que está tudo dentro de um projeto, de um plano de Deus. Então, eles veem a estrela, lembram da profecia e então eles decidem ir visitar esta criança. Olha que interessante, eles estão na Pérsia e saem de lá, de camelo provavelmente, saem de lá numa viagem até Israel. E sabe quanto tempo demora essa viagem? Quase 2 anos. Isso porque quando eles chegam até a casa onde está o menino, veja que não é na estrebaria. Sim, eu sei que muita gente pensa que é na estrebaria e muitas pessoas até acabam acreditando que é da forma como está lá nos filmes, né? Naquelas que as pessoas dos presépios de Natal, né? Onde se coloca ali os 3 magos, os pastores, os animaizinhos e todo mundo ali adorando Jesus. Mas não foi assim que aconteceu. Como realmente aconteceu, está em Mateus, no seu capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que diz assim: "E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Eu não vou ler todo o texto para vocês, mas eu vou ler a parte onde eles chegam e encontram Jesus. Está no versículo 11. "E entrando na casa, acharam um menino com sua mãe, Maria, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros,
ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. A história, eu quero que vocês leiam depois em casa. Eu li esse ponto para você ver que verdadeiramente Jesus não estava mais lá na manjedoura. Ele já estava em uma casa, provavelmente alugada por José. Por quê? Porque Jesus já tinha quase 2 anos de idade. E como também nós sabemos isso? Por causa do nosso próximo ponto. O nosso próximo ponto, que é o 8º, diz: a fuga para o Egito e a matança dos inocentes. Está também no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, do 13 ao 18. Vamos ler? E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E aí nós vemos que Herodes realmente faz um tipo de conta, ele faz uma conta em sua mente, diz assim: então Herodes, versículo 16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, ele fez a conta, de acordo com o que os magos lhe falaram, sobre o tempo em que eles viram a estrela, até eles chegarem àquele dia. E o tempo era de quase 2 anos. Então, veja que realmente eles estavam ali já um tempinho. Mas então, José é avisado de que ele deve descer para o Egito e que ele vai ficar um bom tempo lá. E veja só a providência de Deus, porque o ouro, o incenso e a mirra seriam justamente o que José iria se haver para sobreviver no Egito, para ter provisões, para cuidar da sua família, o tempo que eles precisassem ficar lá. José não iria passar fome, Deus proveu através da visita destes magos, que ninguém sabe, não eram cristãos, não eram homens teólogos, estudiosos das escrituras judaicas. Podia até ser, mas não com um sentimento de devoção, não com um sentimento que eles adoravam o Deus de Israel, mas de alguma forma eles foram movidos a levar esses presentes a Jesus, e estes presentes foi a provisão, né? Foram a provisão de Deus para o tempo em que José e Maria e Jesus iriam ficar no Egito. Agora, o 9, já estamos caminhando para o final. Nosso tempo já está ficando bem longo. A volta do Egito e a mudança para Nazaré. Isso está em Mateus 2, do 19 ao 23, quando Deus novamente, depois da morte de Herodes, aparece para José e lhe avisa que ele já pode voltar. Nós não sabemos com que idade Jesus estava nesse período. O que sabemos é que ele ainda era criança, porque aos 12 anos, Jesus está ali no meio dos doutores, já em Jerusalém. Então, vamos ver? É o próximo passo. O 10, o menino Jesus no meio dos doutores. Isso está em Lucas, capítulo 2, do versículo 39 ao 52. Depois de Jesus ser apresentado no templo com 8 dias de nascido e a visita dos magos, aos 2 anos de idade, nós só voltamos a saber de Jesus em sua infância aqui aos 12 anos. Então, nós temos 3 episódios da infância de Jesus: o seu nascimento e a visita dos pastores, depois com 2 anos de idade e a visita dos magos, e agora aos 12 anos de idade, naquela festa em Jerusalém, onde ele fica ali no meio dos doutores. E agora nós vamos para o 11º ponto, que é João Batista, o seu surgimento. Está em Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 12. E João Batista aparece aqui como precursor de Jesus,
como Elias que havia de vir, como a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho para o Senhor. E eu coloquei aqui alguns textos bíblicos para você entender quando a Bíblia fala que João Batista é Elias. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 8, vai falar sobre o cinto de Elias, que era como o cinto de João Batista. Mateus 17, do 10 ao 13, afirma categoricamente que João Batista é Elias. E lá em Levítico 11, versículo 22, vai falar sobre gafanhotos como sendo animais puros, animais que poderiam ser comidos. Leiam os textos que você vai entender direitinho sobre essa apresentação de João Batista. O batismo de Jesus é o 12º ponto. Aqui Jesus surge aos 30 anos de idade, já para ser batizado por João. Isso está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 3, versículo 13 ao 17, onde mostra um momento tão lindo da vida de Jesus, que é o seu batismo, a descida do Espírito Santo e a voz do Pai dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." E o último ponto, o 13º, é a tentação de Jesus. Após concluir o seu batismo, Jesus, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, e também em Lucas capítulo 4, do 1 ao 13, que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Me perdoe, o tempo foi bem longo, mas se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, tem alguma pergunta, por favor, não deixe de colocar aí nos comentários. Indique esta aula para alguém, envie, compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar deste conteúdo. Você que é meu aluno, dá um like, se inscreve. Se você não é, mas gostou, dê o like e se inscreva. Logo em breve estaremos trazendo mais novidades para vocês. Até a próxima aula, que Deus abençoe!